Uma situação bastante comum, uma situação bastante frequente, é uma situação que o aluno está acostumado a tirar uma nota boa na redação da escola dele, na redação do cursinho, e a hora que ele vai para o vestibular, a hora que ele vai para um ambiente que realmente ele tem que tirar uma nota boa, que realmente a nota vai ter alguma importância, né, vai ter um resultado definitivo ali no vestibular que ele prestou, no processo seletivo o qual ele se inscreveu, ele tira uma nota péssima. E aí ele vira para a escola dele, ele vira para o cursinho dele e fala assim: gente, mas como assim? Eu só ganhava 900 na correção, 920, 940, você professora já me deu total, o mínimo que eu tirava era 880, eu fui para o vestibular e eu tirei menos que a média, eu tirei só 70%, só 75%, o que está acontecendo? Essa é uma situação que ela é mais comum do que o que vocês imaginam, muito mais comum. A gente vê diariamente alunos indo às escolas, indo ao cursinho, falando assim: ué, mas a nota divergiu bastante, eu tirava só notas maravilhosas, só notas excelentes, e a minha nota caiu drasticamente, inclusive tirei até falta de média, o que me impossibilitou de conseguir a aprovação no vestibular. O que aconteceu? Eu quero que os senhores entendam que, diante dessa situação, nós temos aí dois polos de culpa, viu? A depender da situação, cada caso é um caso concreto que merece uma análise específica. Mas, no geral, a culpa ela é presente em dois polos. O primeiro polo, culpa do professor de redação, ou da professora de redação. Aqui, quando eu falo professor de redação, me refiro a professoras também, de forma genérica, tá bom? E a segunda possibilidade é que a culpa seja do candidato mesmo, a culpa seja do aluno, ou terceira possibilidade, que ambos os polos tenham culpa no cartório. Tanto a parte do professor que te treinou para poder prestar a redação na prova, quanto a parte de você, candidato. E aí, ao longo desse vídeo, você vai entender comigo, caso a situação eventualmente aconteça com você, se você estiver tirando uma nota excelente na escola, excelente no seu cursinho, tirar uma nota péssima no vestibular, você vai saber identificar se a culpa foi sua, se a culpa foi do corretor, ou se a culpa foi de ambos os polos. Olha só, primeiramente, quando a culpa é do professor, a culpa é do profissional de redação, que é responsável pela sua escola, pelo seu cursinho. Acontece muito de nós termos, infelizmente, isso aí é em todas as áreas, não apenas na redação, professores não instruídos o suficiente, professores não capacitados o suficiente, professores que não se atualizam o suficiente. E ao professor não se atualizar, não se gabaritar, não treinar, não estudar constantemente, esse professor ele se torna obsoleto e automaticamente ele está passando ensinamento errado para o aluno. Coisas que aconteciam há X anos atrás já não são mais as mesmas de hoje. Coisas que acontecia mês passado já mudou para hoje. O mundo, ele é plural, o mundo é rápido, o mundo é adaptativo e todas as profissões também devem ser. Se a gente não se atualiza, se a gente não estuda de forma constante, a gente fica para trás mesmo. Independente se você é um agrônomo, publicitário, um engenheiro, se você é um médico, se você é um professor, o mundo exige atualização constante, estudo constante. Quem não faz isso fica para trás. E ao ficar para trás, você presta, ao invés de um serviço à sociedade, um desserviço. Você está fazendo um desserviço, você está prejudicando a sociedade a qual você presta serviço. Por exemplo, recentemente, isso aí é um exemplo dos vários que acontecem diariamente. Um aluno me apresentou uma redação que ele fez na escola, tinha tirado total, e ele falou para mim o seguinte: Gustavo, eu tenho certeza que eu não tirei total nessa redação, só que o professor / professora da minha escola atribuiu nota total, eu não reclamei, porque no meu boletim vai estar total, só que eu sei que eu não tenho capacidade de tirar total. Você pode estar corrigindo essa redação para mim? Eu falei assim: posso, com o maior prazer do mundo. Corrigi a redação, item por item, mandei um áudio para o aluno explicando e tal. E para você ter ideia de um dos vários erros que existiam dentro dessa redação e não foi corrigido, o aluno, no parágrafo de conclusão, ele utilizou como agente modificador o Ministério da Fazenda. Ministério da Fazenda que não existe no Brasil desde janeiro de 2019. Assim que o Bolsonaro assume o poder aqui no Brasil, assim que ele assume, enquanto chefe do Poder Executivo Federal, ele vai extinguir diversos ministérios, entre eles o Ministério da Cultura, o Ministério do Trabalho e, inclusive, o Ministério da Fazenda. E aí o professor de redação / professora não corrigiu, considerou que existe até hoje o Ministério da Fazenda. Isso é apenas um dos exemplos de erro contido nesse texto, nessa redação, que eu estou dando para você, dos inúmeros outros existentes. Você vira para mim e fala: Gustavo, então por que na minha escola, por que no meu cursinho esse professor, ele está me dando total na redação, ainda que não corresponda à minha nota real, a nota que eu vou tirar no vestibular? Por que esse corretor do meu pré-vestibular, esse corretor da minha escola, Gustavo, ele está me dando total ou próximo à integralidade? Existem muitos motivos para isso. E o primeiro motivo que eu já apresentei é baixa escolarização, baixa atualização, não se atualiza, não estuda para poder prestar um serviço à sociedade acadêmica e fica prestando um desserviço, desrespeitando você enquanto candidato preparado para aprovação no vestibular. Então ele não entende.
Às vezes ele até lê a redação direito, não estou falando que ele não leu, às vezes ele leu, às vezes ele releu, mas ele não consegue identificar o erro, porque ele não vê aquilo enquanto erro. O estudo dele é tão baixo, é tão insuficiente, que faz com que ele não enxergue aquela situação enquanto erro. E ele acha que está tudo correto, que está tudo adequado. Inclusive, várias vezes, alunos chegam para mim com uma redação feita na escola, seja escola privada ou escola pública, fala assim: Gustavo, eu tirei essa nota aí, mas eu sei que é mais baixa que isso, e não apenas sei que é mais baixa, eu mesmo, aluno, já identifiquei inúmeros erros que o meu professor/professora não corrigiu. Eu falo assim: meus parabéns, quer dizer que você já está tendo o necessário discernimento, a necessária instrução, e tem de tudo para majorar a sua nota até chegar à data do seu vestibular e tirar mais 90% na redação, seja para o Enem, seja para vestibular privado. Então a culpa no cartório é do professor de redação, da professora de redação, quando você percebe que aquele professor/professora é um profissional extremamente desatualizado, extremamente incapacitado para ocupar aquele cargo de professor de redação. Ele não se atualiza, ele não tem o mínimo conhecimento de mundo. Se pedir para ele debater com pessoas sobre determinado tema, ele não tem argumentos sobre aquele tema, porque falta cultura, falta conhecimento, falta estudo. E não é uma pessoa que teve uma vida de estudo, tem bibliotecas e bibliotecas de livros lidos ao longo dos anos. É uma pessoa que, por vezes, nem domínio da gramática tem. Ela formou em letras, ela teve uma formação linguística, só que mal domina letras, mal domina a gramática pura. De lá, a argumentação sobre redação. Se você pedir esse profissional para poder fazer uma palestra sobre crise hídrica, ele não dá conta. Se você pedir esse profissional para fazer uma palestra sobre apropriação cultural, piorou ainda. Se você pedir esse profissional para fazer uma palestra sobre desmatamento da floresta amazônica, piorou ainda. Porque essa pessoa ela tem mal domínio da gramática, da norma padrão. De lá, no que tange a temas, a argumentos, a atualidades, a interpretação de mundo que é necessária para uma boa coluna vertebral argumentativa ao longo do texto. E quando a gente está de frente a um professor/professora de redação nesse sentido, a gente consegue ver claramente. É aquele professor que vai, dar uma aula para a gente, a aula é uma bosta, a aula não tem graça nenhuma, a aula é só um desserviço, uma perda de tempo em que a gente não aproveita nada com nada. Agora, quando a gente tem um professor/professora de redação que é atualizado, que tem conhecimento, que se dedica ao estudo constante e à sua atualização enquanto profissional, a gente também percebe com clareza que a pessoa investiu na sua carreira, a pessoa investe, inclusive até hoje. Também se configura culpa do corretor quando você tira uma nota excelente na escola, total, próxima à integralidade, e péssimo no vestibular. É culpa do seu professor/professora de redação na sua escola, quando ele também preza não pela qualidade da correção, mas pela quantidade. E isso é um erro muito grave. Quando as pessoas prezam pela quantidade, falam assim: em uma hora eu tenho que corrigir 20 redações. Não existe isso. Se você corrige 20 redações em uma hora, todas essas 20 redações estão mal corrigidas. Você corrigiu às pressas, você corrigiu super mais ou menos, só para poder entregar o serviço e falar que acabou e ficar descansando na sua casa. Não existe isso. Uma redação bem corrigida é uma redação que você não demora um tempo tão diminuto, um tempo tão reduzido, igual alguns corretores falam, Tem gente que fala assim: nossa, eu demoro 3 minutos para corrigir a redação desse aluno, Não existe isso. Os corretores mais bem treinados, os professores mais aperfeiçoados na matéria e na disciplina, a gente demora mais que isso. Os professores que têm grande prática diária de correção de texto, que corrigem mais de 100 textos por dia, demora mais tempo que isso. Então, às vezes, você olha o seu professor, a sua professora de redação na sua escola, no seu cursinho, e vê ele te dando uma nota boa, e você percebe que, das duas, uma, às vezes até as duas, ele não enxerga os erros mesmo, porque a formação acadêmica dele é péssima. Ele, ao invés de estudar, ele ficou participando de todas as festas possíveis, dormindo, jogando videogame, assistindo série, fazendo tudo quanto é atividade possível, menos estudar. E aí, ao ler o texto, ele pode ler e reler quantas vezes for necessário. Ele não vai identificar esses erros. Ele não enxerga aquilo quanto erro, porque ele não aprendeu aquilo. Ou a segunda possibilidade, ele até enxerga o erro, ele até teve uma boa formação, só que ele está prezando pela quantidade e agilidade durante a correção de texto, e não pela qualidade impressa durante as suas correções. Isso é culpa do professor de redação, e você deve cobrar do seu professor, da sua professora de redação, da sua escola, que é negligente na hora de corrigir seu texto, e corrige bem mais ou menos, corrige na pressa, corrige empurrando com a barriga, ou o professor que não tem uma atualização, não tem uma boa formação. Agora é culpa do aluno, e aí você vê se a culpa é só do professor seu, da sua professora, se eles têm esses atributos, os 2 atributos que eu falei anteriormente, ou se além da culpa ser do seu professor e da sua professora, a culpa também ela é compartilhada, ela é solidária, ela também é sua. Configura a culpa sua você tirar uma nota excelente na escola,
e péssima, desastrosa no vestibular, quando você, aluno, rouba no ato de produzir redação. Sabe como que eu, aluno, posso roubar no ato de produzir redação? Inúmeras formas de você roubar, inúmeras. E aqui eu apresento algumas aos senhores. A primeira forma que você tem de roubar é o quê? Você fazer a sua redação com várias folhas de rascunho, ao invés de pegar só uma de rascunho oficial. Eu vejo diariamente alunos produzindo redação e no ato da produção eles pegam ali 3 folhas de rascunho e vai rasgando e vai embuchando e vai pegando nova folha de caderno para a hora que chegar na 5ª, na 6ª folha, entregar a redação oficial. Isso é um erro grave, por quê? Você está se iludindo, você está roubando. É lógico que a sua nota na redação vai ser boa se você usou 6 folhas para fazer uma redação. E no vestibular que você vai ter tão somente 2, é lógico que ela vai reduzir, é lógico que a sua nota vai cair, porque com 6 folhas você tira X valor, com 2 a sua nota ela vai ser muito mais baixa. Então para de roubar, para de se enganar, para de se iludir, para fazer com que a nota que você tire na sua escola, no seu cursinho, seja idêntica à nota que você vai tirar no vestibular. Começa a produzir redação só com 2 folhas, a folha de rascunho e a folha oficial. Outro problema que eu observo em relação aos alunos é roubar no ato de produzir a redação no que tange a acesso à informação. Sabe como assim? Acessar a informação roubando em relação ao conteúdo que eu vou escrever no meu texto. O aluno está lá fazendo a redação, certo? Seja o rascunho ou seja passando para o oficial. E ele falou assim, nossa, eu vou citar aqui Bill Gates, mas eu não sei escrever Bill Gates, eu vou ali pesquisar na internet. Pesquisa na internet. Nossa, eu vou escrever dicionário Roais, e eu não sei escrever dicionário Roais, eu vou pesquisar aqui na internet. E aí ele pesquisa como escreve nome de pessoa, pesquisa como escreve nome de dicionário, pesquisa se vem vírgula em um lugar, se não vem vírgula, pesquisa tudo o que é possível. E a hora que a gente vai parar para analisar, ele fez a redação toda com consulta. E no vestibular você não vai ter isso. É lógico que a sua nota no vestibular ela vai cair, você está se iludindo, você está se enganando. Isso é extremamente negativo. O que é o certo a se fazer? O certo a se fazer é você, aluno, quando vai produzir uma redação sobre determinado tema, você pesquisar muito, mas muito mesmo, em relação àquele tema. Você tem que pesquisar, você tem que estudar, isso é importante. Do mesmo jeito que você estuda as outras matérias antes de fazer a prova, biologia, química, física, matemática, com a redação você também assim o procede. Só que você pesquisa antes de sentar para fazer a sua redação. Pesquisa, estuda, olha tudo que você quiser olhar, mas sentou para fazer redação com 2 folhas, a folha de rascunho e a folha oficial, meu amigo, aí você não olha mais nada. O que eu mais vejo é a gente fazendo isso. Está lá na introdução e aí depois vai lá no Google para corrigir um erro na introdução. Está no desenvolvimento, ficou com uma dúvida em alguma vírgula no desenvolvimento, alguma grafia de determinada palavra, vai de Google e corrige aquilo. Isso que você está fazendo, você está fantasiando o seu resultado. Você está se iludindo em relação à sua nota. É claro que desse jeito, consultando 100% do texto na internet, a nota vai ser boa. Ou pelo menos razoável. Às vezes não é boa, não é excelente, mas é razoável. E a hora que você for para o vestibular vai ser desastrosa a sua nota. Porque você não vai dispor de internet, de mecanismos de busca, igual você hoje rouba fazendo durante a produção da sua redação. Então, repito e deixe isso claro, é importante, é essencial, é vital que os senhores pesquisem e estudem o tema que vocês vão produzir a redação antes de sentar para fazer a redação. Se você falou assim, nossa, hoje eu vou fazer redação sobre cancelamento nas redes sociais, assista a videoaula de cancelamento nas redes sociais, pesquisa o que você tiver em dúvida na grafia de palavra, o nome de alguém que você vai colocar na redação. Mas depois disso, você desliga todos os seus mecanismos tecnológicos, pegou 2 folhas, a caneta e fez a redação. Não sabe escrever o nome de algum pensador? Escreve errado. Não sabe onde vem ou deixa de vir uma vírgula? Erra a vírgula. Não sabe se aquela palavra puxa crase ou não puxa crase? Erra a crase. Você tem que ser real com você mesmo, com a sua consciência, com o seu professor, para que você não se surpreenda com o resultado do seu vestibular. Senão você vai se surpreender negativamente com o resultado do seu vestibular, que vai ser bem abaixo, bem desastroso, em relação à nota que você está acostumado a tirar. Então, o primeiro passo que você se sabota, pegando várias folhas de rascunho. Segundo passo, você se sabota, você pesquisando a redação o tempo inteiro durante o ato de confecção. Terceiro passo que as pessoas se sabotam, fazer a redação em maior tempo que 1h30. Lembrando que 1h30 é o quê? Perfeito. 1h30 é o excelente. Se você gasta mais que 1h30 para produzir a sua redação, você está destinando esse tempo para a rede e vai fazer falta nas outras disciplinas.
Vai fazer falta na hora de você resolver a sua prova objetiva, que é a hora de você marcar com X as outras questões. E se você demora muito menos que 1h30, você demora lá 1h10, 50 minutos, 45 minutos, você pode ter certeza que você, demorando muito menos que 1h30, você não está destinando o tempo que a sua redação merece. A redação que hoje, na maioria dos vestibulares, para não dizer 100% deles, é a disciplina que tem maior peso, é a disciplina que tem maior pontuação. Exatamente por ela ter esse maior peso, essa maior representação, ela merece a sua atenção. Você que está demorando 45 minutos, 50 minutos, 1h10 para produzir redação, não existe isso. Quer dizer que você está negligenciando o seu texto. Você não está dando a ele a importância que de fato ele tem no vestibular. E você vai sofrer as consequências disso no seu processo seletivo. Então a terceira forma que eu vejo o aluno se sabotar é o aluno demorar muito menos que 1h30 ou muito mais que 1h30. Demora 1h30 cravado, 1h25, 1h35, 1h30 cravado, uma coisa nesse sentido. Então o que você faz? Você pesquisou sobre o tema, você estudou o tema com antecedência, pegou 2 folhas, sem consultar a internet agora, sem consultar dicionário, sem consultar nada, e foi fazer sua redação. E durante toda a sua produção textual, você deixa o celular na sua frente, não para você consultar a internet, não para você responder WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, mas você deixa o celular na sua frente para você cronometrar o tempo que você está demorando para produzir redação. Não sei se vocês já observaram, por exemplo, mas em todas as folhas de produção de redação do seu caderno de redação da Parágrafo, em cima do local que está escrito nota, resultado, que eu coloco o resultado lá para você, em cima está lá o que para a gente? Tempo. Para você escrever quanto tempo você gastou produzindo aquela redação. Para quê? Para você saber qual é o seu perfil de produção textual, inclusive. Você olhar para aquele tempo e pensar assim, ó, o seguinte, pegando todas as suas redações que você anotou o tempo até hoje. Ó, eu estou percebendo que em temas ligados à figura feminina, eu escrevo mais rápido, Gustavo. E ao mesmo tempo que eu tenho essa análise, Gustavo, eu estou percebendo que temas ligados ao meio ambiente, quando cai efeito estufa, desastre ambiental, desastre natural, maus tratos aos animais, eu já demoro mais tempo a produzir. E com base nesse tempo de produção, você começa a diagnosticar quais são os temas que você tem maior facilidade, quais são os temas que você tem maior dificuldade, quais são os temas que te roubariam muito tempo no vestibular e você precisa, portanto, estudar mais sobre aquele tema. Quais são aqueles temas que você tem uma predisposição a tirar uma nota excelente, que você conviveu com aquilo e conseguiu escrever de forma ágil em relação àquele assunto. Então é extremamente importante que a gente cronometre o tempo que você gasta produzindo a redação. E na hora de você cronometrar, você não cronometra o tempo que você passou estudando o tema não, viu? Você cronometra a partir do momento que você está com as suas 2 folhas, a caneta, sem consultar mais nada, fazendo a sua redação dentro de 1h30. Você liga o cronômetro e a hora que você acaba a sua folha oficial, a folha que você vai entregar para correção, você pausa ali o seu cronômetro e aí esse tempo você marca na folha. Então você que ainda não tem esse hábito de cronometrar o tempo de produção textual, é muito importante para você conhecer o seu perfil, saber quais são suas facilidades temáticas e as suas dificuldades temáticas. Eu, por exemplo, tive uma vez um aluno, até cheguei a comentar em um vídeo anteriormente, alguns meses atrás, que ele era fantástico, ele era maravilhoso, ele escrevia com excelência, mas você passava tema ligado à tecnologia para ele, era só nota ruim, era só nota baixa. E não apenas nota ruim, nota baixa, como também temas ligados à tecnologia faziam com que ele demorasse muito tempo a produzir. Enquanto ele demorava 1h30 nas redações não ligadas à tecnologia, a tecnologia demorava 2h30, 3 horas, e mesmo assim a nota dele era reduzida, se comparado à tessitura textual de outros temas, de outros assuntos não ligados à tecnologia. Então veja se você está sabotando a sua nota na escola, no cursinho, e ela não corresponderá à realidade do vestibular. Você realmente pega só 2 folhas para produzir a redação? Então a sua nota é real, vai corresponder à nota do vestibular. Você estuda o tema e consulta a internet antes de fazer a redação, e durante a produção textual você não consulta mais nada? Se você não consulta mais nada durante o seu ato de tecer redação, a nota que você tira na escola, no seu cursinho, vai ser a mesma nota no seu vestibular. Você realmente é uma pessoa que, durante a sua produção textual, você não apenas não consulta a internet, não apenas pega só 2 folhas de rascunho, ou uma de rascunho e outra oficial, como você também cronometra o tempo, quer dizer que a sua nota, o seu tempo vai ser real e compatível ao do vestibular. A mesma coisa aqui, um vídeo que eu falei anteriormente, repito essa questão, que é questão simples e faz diferença na hora da nossa prova. Até a caneta que a gente usa para poder treinar,
durante a escola, durante o cursinho, se não for a mesma caneta do dia da nossa prova, faz uma diferença danada. Você tem que usar a mesma caneta, nesse período agora já que nós estamos, que você vai usar no vestibular, você já tem que usar desde agora. Lembrando que o Enem, por exemplo, ele não aceita caneta azul. O Enem, por edital, só aceita caneta preta com a embalagem ali transparente, com o tubinho transparente. E aí, quantas vezes eu não vejo aluno usando só caneta azul, caneta roxa às vezes, porque os alunos que têm um poder aquisitivo mais elevado, né, e tem que as canetas caras, de R$45, R$50, tem caneta até muito mais cara que isso, e pega que as canetas caras que eles não vão poder utilizar no vestibular. A caneta de vestibular ela é simples, com um tubo transparente e normalmente preta, tal qual é no Enem, e aí eles fazem de um jeito durante a escola, durante o cursinho, e a hora que vai para o vestibular faz de outro jeito. E a variação na espessura da caneta, a ponta dela, faz diferença. Às vezes a sua letra vai ficar maior e não vai conseguir colocar a quantidade de informações que você coloca, ou às vezes a sua letra vai ficar menor e você não vai conseguir preencher o número de linhas mínimo que é necessário para você poder ter a sua redação corrigida. Outra coisa que eu observo por parte do aluno é o aluno que não apenas demora mais que 1h30 para produzir redação, mas é o aluno que seleciona apenas temas fáceis para poder escrever redação. Ele foge de temas difíceis. E no vestibular você não vai ter essa possibilidade de escolher qual tema você vai fazer. No vestibular a banca passou para você escrever sobre estupro de vulnerável, você vai ter que escrever sobre estupro de vulnerável. A banca passou para você sobre STF estar legislando e ultrapassando seus limites enquanto maior órgão do judiciário e não do legislativo, você vai ter que escrever sobre isso. E muitas vezes eu observo o aluno escolhendo temas mais fáceis para ele. E lembrando que o que é fácil para um aluno não é fácil para o outro. Às vezes a gente dá um tema ligado à tecnologia para um aluno que os pais trabalham na área da TI, da tecnologia da informação, e para ele vai ser fácil, porque ele vive aquela realidade. E às vezes a gente tem um aluno indígena que mora na tribo indígena até hoje, não tem tanto acesso à tecnologia e vai ter maior dificuldade em relação a esse tema. Então o tema e a sua facilidade ou a dificuldade em relação a ele é algo muito particular, é algo muito subjetivo. Dependendo da sua vivência, dependendo da sua formação, dependendo de quem são as pessoas que o rodeiam diariamente, você vai identificar-se com temas e não vai se identificar tanto com outros temas. Mas eu quero que você entenda que isso é um erro, você escrever apenas sobre temas que a banca corretora, que você considera fácil, e não temas que a banca corretora impõe a você. Tem temas que a banca impõe a você, na verdade todo vestibular a banca impõe, e você gostando ou não daquele tema, achando legal ou não aquele tema, achando fácil ou difícil, você tem que escrever sobre ele. Não tem como fugir. E aqui eu inclusive me valho de um relato que já aconteceu uma vez, que eu achei super absurdo, e do mesmo jeito que essa aluna me relatou isso uma vez, existem outras casos com essa situação. Por exemplo, uma vez uma aluna, ela me falou que ficou muito feliz com a minha aula sobre a questão da homofobia no Brasil. Eu ministrei uma aula sobre homofobia, ela entendeu a diferença de sexo biológico, de orientação sexual, de gênero, a sigla LGBTQI+, entendeu sobre a legislação em torno da homofobia, da homossexualidade no Brasil e no mundo, e em cima da homofobia. E ela falou assim: Gustavo, eu achei muito bom, eu achei excelente a sua aula, né, o seu conteúdo em relação à homofobia. E eu achei mais excelente ainda o ato de produzir uma redação sobre esse tema. Falei assim, não, sério e tal, bacana, etc, né? Fui dando corda, puxando assunto, né? Aí a aluna chegou a um ponto da conversa que ela me confessou, ela falou assim: Gustavo, meu pai ele é um pastor muito rígido com as coisas, ele é um pastor desatualizado, ele é um pastor muito quadradinho com as coisas, e ele não aceita a comunidade gay de jeito nenhum. De forma que lá em casa é proibido esse tipo de conversa. Lá em casa a gente não pode citar isso de jeito nenhum. Então, Gustavo, eu nunca me senti à vontade para pesquisar sobre a comunidade gay no Brasil e no mundo. Eu nunca entendi de fato o que representa a comunidade gay, quais são suas bandeiras, o que representam as suas cores, o que eles defendem ou deixam de defender. E, Gustavo, eu me senti naquele momento uma pessoa liberta das grades do meu pai, que de forma quadrada, de forma forçosa, não gosta que a gente toque em determinados assuntos dentro de casa. E eu entendi aquele tema com perfeição e não apenas entendi, como eu consegui dissertar sobre ele, analisar sobre ele. Então, olha para você ver o quanto a dificuldade temática é algo bem subjetivo, é algo bem particular. Se às vezes a gente tem um aluno homossexual, que dentro da casa dele tem outras pessoas homossexuais, às vezes ele vai ter facilidade para falar sobre temas ligados à comunidade gay aqui no Brasil e no mundo. E agora a gente vai para outros lares, como o lar dessa menina, que é um lar extremamente desatualizado,
Espero que esse pai já tenha, né, revisto as suas condutas, embora eu acredite que não. Essa menina já teria uma grande dificuldade para escrever sobre esse tema, porque não faz parte da vida dela, do cotidiano dela, e é um tabu na casa dela, é um assunto proibido. Então, quando você for produzir uma redação, você não deve selecionar apenas temas que você gosta, apenas temas que você tem facilidade e sabe que vai conseguir escrever uma redação. Pega aquele tema que você não sabe nada, pega aquele tema que você fala assim: Gustavo, se caísse esse tema, eu zeraria a prova, porque eu não sei nada sobre ele. E é esse tema que você deve buscar. Você deve aceitar os temas impostos pela banca, porque é a mesma coisa que vai acontecer no seu vestibular, você não escolhe. Você apenas obedece à banca corretora e escreve a redação com base no tema que ela transmitiu para você. Então, quero que a partir da situação você analise o seu contexto e você perceba a partir de agora se a sua nota que você está tendo nas suas redações, corrigidas pelo professor da sua escola, corrigidas pelo professor do seu cursinho, se essas notas elas são verdadeiras e vão corresponder à realidade do vestibular. Porque o seu professor, ele é sempre atualizado e estuda constantemente. Ele não preza pela quantidade, mas pela qualidade durante a correção da redação. Você só usa 2 folhas, uma de rascunho e a outra oficial. Você produz a redação em 1h30, nunca ultrapassa isso. Você não pesquisa nada em relação ao tema após sentar-se para fazer redação. Você usa a caneta que você vai usar no dia do seu vestibular, exatamente da mesma marca, do mesmo modelo, e você não fica selecionando tema. Você pega o tema que a banca te deu, enfrenta aquele leão, enfrenta aquele desafio e faz a redação com base naquilo. Com base nisso, você está seguindo todos esses princípios e a sua nota hoje é uma nota que vai ser compatível, exatamente igual, idêntica à nota que você vai tirar no vestibular? Ou você acha que a sua nota hoje, ela está maior porque você está roubando em vários princípios ao longo da redação, em vários pilares durante a produção textual, e às vezes seu professor, sua professora de redação também está roubando, também não está colaborando, ou você acha que será compatível? Faça essa análise, para pensar, analisa tanto o caso da sua professora / professor de redação, quanto o seu caso, e veja a situação, veja se a sua nota ela é real, ou se é uma nota fictícia, que você está roubando, você sempre roubou sua vida inteira, e você vai, se deparar com uma situação muito triste, quando chegar ao resultado do seu processo seletivo. É muito ruim quando a gente passa a vida nos enganando, quando a gente estuda, ou faz não apenas relacionado a estudo, qualquer atividade na nossa vida, a gente faz mentindo para a gente mesmo, a gente faz se enganando, e a hora que a gente vai para o vestibular, a gente não consegue resultado nenhum. Lembrando que isso não é apenas na redação não, isso é em todas as matérias. Em todas as matérias que o aluno, por exemplo, estuda apenas em véspera de prova, cola de todas as formas possíveis para poder tirar nota na escola, e a hora que vai para o vestibular ele não dá conta. Ele não dá conta porque no vestibular tem como roubar, tem como você contornar ali o pessoal que está, os fiscais que estão ali aplicando a prova, até tem. Só que o pessoal normalmente, a maioria das pessoas não roubam durante o vestibular, não tenta ultrapassar o fiscal, driblar o fiscal. Existem pessoas que tentam, mas normalmente elas são descobertas e elas são penalizadas e elas não conseguem entrar na faculdade. E você vai conseguir entrar ainda esse ano, você vai conseguir entrar ano que vem? Até que dia, até que mês você vai continuar se enganando? Não só em relação à produção textual, mas também em relação às outras matérias que compõem a grade curricular necessária de estudo para você poder passar no vestibular. Quanto tempo você vai viver nesse mundo de ilusão, que você se coloca numa situação confortável e a hora que você for para o vamos ver, a hora que você for para a situação que realmente é séria, você não dá conta de lidar com aquela situação e concorrer com seus concorrentes, com os outros candidatos, que não vão ter mentido para eles mesmos durante o ato de preparação. Até que mês, até que dia, até quando você vai ficar nesse tipo de situação?